todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Casa de princípios. Nós estamos mais um passo. Então, o Otton veio visitar a gente aqui na semana passada, mas hoje não está aí. Valéria, pode, acho que tem um lugar aqui, né? Pode, você acha que... Então vamos esperar aqueles que estão lá embaixo hoje, enquanto a gente não se localiza. A gente publica os temas, já comentei com algumas pessoas que depois que a gente publica o tema, né? O Gênesis, os códigos do livro de Gênesis. Eu fiz isso, passei por lá, publicou, depois eu estava pensando assim, eu sou ruim, realmente, acho que eu não tenho um parafuso ali na cabeça para falar sobre um tema desse, está ali o David, né? Que conhece bem mais do que eu esses assuntos mais profundos da Kabbalah e dessas escrituras tão importantes para nós. Como é que a gente fala de um tema, né, sobre os códigos nesse espaço de tempo que a gente tem aqui? Isso exigiria, assim, exige dos estudiosos da Torá a vida inteira, né? E vidas e outras vidas, estudando cada coisa, mas acho que dentro da nossa, pedindo já desculpas a vocês, né, antecipadamente, acho que encontramos uma forma de abordar. E hoje uma amiga minha me falava disso assim, não, mas o importante é de que nós tenhamos sementes a ser lançadas. E se a gente conseguir isso, eu acho que é o fundamental. Levar a completude é um orgulho espiritual que a gente deve abandonar sempre. As coisas são, nesse caminho nosso, ainda bem, abençoadamente incompletas. Né? Nós temos que trabalhar nessa incompletude até que o conceito de completar com alguma coisa transcenda tudo aquilo que a gente crê e acredite. E quando a gente conseguir isso, o pensamento, a palavra, tudo aquilo, eu vou precisar que esteja o quadro ali para a gente. Não vou... Dá para fazer? Vai, desculpa. Bom. Começamos com uma pergunta, só de curiosidade: quem de vocês que está aqui já leu ou conhece o livro do Gênesis, assim, do primeiro capítulo ao último, lá, a primeira letra à última? Né? Já tem que olha, várias pessoas assim. Isso é bom. Em português, né? Mas tem os dedinhos levantando assim, né? É a metade. Mas as histórias, né, que vão contando. Se vocês então conhecem, a gente sabe que se nós olharmos essas histórias, né, no primeiro movimento, né, a descrição da criação, nós pusemos o nome em hebraico, Bereshit, que significa o início, né, tradução para o latim, Gênesis, da criação, mas a palavra Bereshit reflete também a primeira letra. Eu quero começar já tratando desses conceitos, que a gente vai oscilar, melhor dizendo, vamos começar falando da história de superfície, vamos procurar entrar nos códigos, essa é a nossa ideia hoje. E é importante, quando a gente fala de códigos, que nós saibamos aonde eles estão, como devem ser trabalhados, entendidos, e o mais importante, nos sirvam. Porque eles não estão ali à toa, não estão ali apenas para que haja um conhecimento superficial, teórico ou ilustrativo, ou no sentido de erudição, conhecer o que está ali por conhecer. Conhecer é algo profundo que se traduz sempre, quando é um verdadeiro conhecimento, em efetividade, nas nossas vidas e na vida do universo como um todo. Portanto, quando a gente fala em início, Bereshit, não só da palavra, como a primeira letra
da Torá, que é como é chamado o Antigo Testamento, né? Na sua origem, o povo hebreu, que enfim, guarda como algo muito, para que a gente possa ter uma ideia da sacralidade da Torá para os hebreus, para os judeus, ela é tratada como algo que é, assim, né, sagrado a ponto de ser mantida sempre nos locais de encontro, nas sinagogas, num chamado Aron HaKodesh, que é o santuário que espelha aquele santuário fundamental que havia no templo de Jerusalém, onde a Torá é guardada e só sai em momentos especiais, porque sabe-se que a Torá na sua composição não é algo feito, não criado por acaso. E Bereshit começa com a mesma letra, o nome do livro, o início, e a Torá começa na letra Beis. A gente fala de letras porque nós vamos voltar a falar delas. Mas o livro, aqueles que já leram, quando a gente começa a ler as histórias a partir da criação, e a primeira coisa que a gente vai observar, já falamos aqui muitas vezes, recomendamos que aqueles que não tiveram atenção para isso, que voltem lá ao livro e vejam. Essa criação é muito estranha, porque ela se desdobra em duas criações. A do primeiro capítulo e aquela que está no segundo capítulo. Isso serve de exemplo para a gente entender que este livro, se olhado de uma forma superficial, olhando as suas histórias, ainda que as histórias em si sejam identificáveis, quando a gente vai descendo, né, na história de Persi, no seu entendimento, nas suas coisas, você vai enxergando, na aparência, muitas incongruências, muitas mesmo. Incongruências de tempo, de espaço, de narrativa. E quando alguém, com um olhar cético, né, analisa a Torá, e hoje especificamente nós estamos falando do seu primeiro livro, porque são 5, o conhecido Pentateuco, né, que a gente aprende nas aulas de catecismo. Esse primeiro livro, que nós estamos olhando hoje especificamente, mas isso se repete ao longo dela toda. Se você tem uma análise desta ordem, você encontra essas incongruências e um analista cético diz assim, está vendo, isso aqui é uma bobagem, isso aqui é uma compilação que é feita com opção de influências e que não significa nada, dedo em dedo. Porque, na verdade, é onde as coisas se ocultam que nós devemos procurar as respostas. E a Torá não foge a esta regra. Esta é uma regra que a gente, a partir do momento em que a ciência vai avançando, a ciência humana, nós vamos vendo como esta regra se confirma em todos os campos. E eu estava procurando algumas analogias para a gente falar disso. A mecânica quântica, a física relativística, nos vão mostrando como as coisas se interrelacionam em níveis escalares, se repetem em escala, de modo que depois surgiu a chamada ciência dos fractais, que foi uma descoberta de um matemático francês chamado Benoît Mandelbrot, que fez um estudo das formas geométricas fractais, que são as formas que gerem a natureza. Seria assim a estrutura básica da formação da natureza, desde as flores, das plantas, dos animais. E essa geometria fractal, ela mostra uma densidade ou uma expressão escalar. Significa o seguinte, se eu pegar um desenho fractal e for levando ele matematicamente a cada vez mais profundo, a forma lá no 50º nível de escala é a mesma forma daquela que aparece para nós. Isso é uma pista muito interessante para nós começarmos a olhar esses textos religiosos que não fazem sentido quando a gente olha a história apenas olhando por um nível superficial. Repito a vocês, né? A gente não tem tempo aqui para olhar o livro todo do Gênesis, porque ele começa na criação e vai terminar com a ida do povo hebreu, a família de Jacó, para o Egito, solucionando a história de José. No meio dessa história tem muitas coisas interessantes que a gente, inclusive, escapam da nossa análise, ainda que seja uma análise superficial. Mas tem mais, né? Ali, se você olha as histórias, né, saindo da história das incongruências de tempo e espaço, as histórias em si, olhadas, né, num ângulo fechado, são, algumas delas, assustadoras aos nossos conceitos mais imediatos.
assustadoras, inclusive, as posturas divinas. Deus se posiciona muitas vezes ao longo deste livro, é o livro onde ele mais se manifesta, depois ele vai se manifestar quando Moisés, a partir do livro de Shemot, dos nomes, o êxodo para nós, carrega o povo para fora do Egito, e aí no deserto toda a história até chegar na terra prometida, ele vai se manifestar várias vezes, mas no livro do Gênesis a densidade de manifestação é muito grande. Nós vamos ver ali coisas que, quando a gente olha no primeiro momento, é isso. Foge completamente ao nosso entendimento que Deus é esse. Né? Os exemplos são muitos, as histórias olhadas assim são muitas, e se nós fizermos esse tipo de coisa, tem duas formas de entender. A primeira seria, você, ouvindo uma história daquela, não pode fazer sentido a primeira momento, eu tenho que buscar coisas mais profundas, significados mais profundos, simbólicos e mais profundos do que os simbólicos. E o outro, se eu quiser olhar a história superficialmente, eu vou perceber uma grande linha, e é por aqui que eu vou começar, antes de nós mergulharmos nos níveis mais profundos do código. Vamos lá. Vamos olhar nessa linha geral primeiro. As histórias se sucedem, primeiro de Adão e Eva, né? Como eu disse a vocês, que são, se desdobram em dois momentos de criação, em dois capítulos. Na verdade, Adão e Eva só vão aparecer no segundo. A criação do primeiro capítulo é algo extremamente hermético. E é ali que nós vamos nos basear hoje para fazer o que eu pretendo, nos utilizarmos de um método de trabalho, de meditação, para que seja efetivo esse código, esse segredo, para a gente sair daqui com alguma coisa, com alguma ferramenta de trabalho interior, para alcançarmos aquilo que mais importa, que é esse conhecimento interno, que é despertar a luz dentro de nós e, por isso, despertar a luz da vida como um todo. Esse processo a gente vai trabalhar, mas eu vou começar contando as histórias que se sucedem. Vejam só que coisa interessante. No primeiro momento, Deus cria o mundo, está tudo ok, está tudo muito certo. Né? Os 7 dias da criação simbolicamente se expressam, os ditos de Deus criam lá o firmamento, e aí começa o segundo capítulo. Nesse primeiro momento já há uma mudança fundamental que não aparece nas traduções para línguas ocidentais, e que é importante que a gente se valha do hebraico para isso. No primeiro capítulo, Deus tem um nome, no segundo capítulo aparece um outro nome de Deus. A gente traduz isso nas línguas ocidentais falando em Deus e falando Senhor Deus. E esse Senhor Deus é quem resolve tirar do barro do pó Adão e Eva. E Adão e Eva vão, como todo mundo já conhece essa história, comer do fruto proibido de uma árvore do centro do jardim onde Deus os tinha colocado, o jardim do Éden, e que tinham sido proibidos por Deus de comer. Vou medir o tempo, mas eu não posso me furtar. Eu peguei uma Bíblia velha que eu tinha em casa e risquei ela para a gente ver dentro dessa primeira abordagem as coisas interessantes que estão escritas aqui e, de alguma forma, em alguns momentos, até chocantes. Vamos ver se eu consigo fazer isso de uma forma rápida, sem que vocês se amorfinem ou se entediem. Mas vejam aqui, essa é uma tradução razoavelmente boa. Diz assim: o Senhor Deus fez para Adão depois do pecado. Então, vamos lá antes do pecado. Né? A serpente era o animal mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus os proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. A serpente diz: mas não, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Bom, a gente sabe que a serpente convence, ela come o fruto, dá para Adão e os dois não morrem. Então já tinha uma primeira incongruência aqui. Deus estava contando uma história
vem enrolando os dois, dizendo que os dois iam morrer e não morreram. Olha, se eu seguir para frente, nós vamos encontrar coisas como essas ao longo de toda essa narrativa. E vai nos surpreender a cada passo. Por exemplo, quando há o pecado, Deus disse: vocês comeram do fruto que não deviam, se tornaram iguais a nós. A palavra nós é usada porque o nome que Deus é chamado neste primeiro livro é Elohim. Elohim é o plural, é uma forma de expressão no hebraico plural. Esse sufixo im expressa plural muitas vezes. Então, se fala de Deus no plural, e se pode deduzir 500 mil coisas. Deus está sempre usando nós, mas não de forma majestática, de forma real mesmo. E ele diz: vão ficar iguais a nós, deuses, conhecendo o bem e o mal. Ora, teoricamente isso não seria uma coisa boa? Conhecer o bem e o mal? Por que se proíbe alguém de comer esse fruto? Essa pergunta vai ficar no ar um pouquinho. E depois Deus vai dizendo assim para eles: depois que vocês fizeram isso, eu vou expulsar vocês do jardim. E Deus faz para Adão e a sua mulher vestes de pele. Os vestiu. E o Senhor Deus, Adonai, disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra, onde tinha sido tirado, e expulsou e colocou ao oriente do jardim, colocando um querubim armado com uma espada flamejante para guardar o caminho de volta. Então vejam só, Deus, esse cara comeu, agora, se ele comer do fruto da árvore da vida, não vai morrer, então deixa eu expulsar esse cara. A pergunta vai sendo repetida para nós. Que Deus é esse? Não vou seguir contando cada uma dessas incongruências, porque nós não iríamos ter tempo, mas vai aparecer, depois que Adão sai, conhece a sua mulher, uma nova safra de filhos. Nasce um filho chamado Sete. Desculpe, nasce Abel e Caim. Eu estou falando a história dos dois. Abel e Caim. E Caim vai matar Abel. A partir daí, todo um drama se desenvolve. Porque quando Caim mata, Deus, como se ele não soubesse, não fosse onipotente, pergunta: onde é que está o seu irmão? Caim disse: por que você está me perguntando? Ele disse: não sei, mas eu estou ouvindo o sangue dele clamando da terra. E você, ao matar o seu irmão, você vai sair, vai ser expulso por uma série de maldições, eu vou simplificando as leituras. E Caim diz o seguinte para Deus: estou juntando pedrinhas de quebra-cabeça para tentar fazer sentido no final. Diz assim: meu castigo, depois que Deus diz ele, você vai sair, você vai cultivar a terra, você vai ser um nômade, vai vagar de lugar em lugar. E ele diz assim: não, mas o meu castigo é muito grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar e eu devo ocultar-me longe da vossa face, da face de Deus, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. E o primeiro que me encontrar, matar-me-á. E o Senhor respondeu: não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. E o Senhor pôs em Caim um sinal na testa, para que alguém se encontrasse, não o matasse. E Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nós. Segue a história. A humanidade se corrompe, vai entrar em cena Noé. Eu vou contar agora a história rapidamente para vocês, para a gente poder trabalhar no que interessa. Noé, todo mundo já sabe, teve até um filme outro dia aí, né? Fez uma arca. O dilúvio foi anunciado, Deus diz um desabafo: eu estou cheio dessa humanidade, estou arrependido de ter la criado, vou derrubar um dilúvio, faz uma arca, entra lá dentro, e o dilúvio acontece, 40 dias e 40 noites, depois mais 150 dias, para que a terra secasse, aquela cena de Noé mandando a pomba, mandando os pomos, até que a terra seca aparece, e Noé repopula a terra. Da sua família, dos seus filhos, a terra é toda repopulada. Repopulada a terra, segue o drama. Nós vamos encontrar a história, a partir do sacrifício de Noé, da Torre de Babel. Aqui há uma incongruência histórica fantástica, porque primeiro se fala de muitas línguas, num capítulo prévio,
E no capítulo posterior, se diz que a humanidade tinha, naquele tempo, uma só língua. E ao ter uma só língua, construíram uma torre que subiria ao céu, e esta torre, ao subir aos céus, incomoda Deus. Incomoda muito. Vamos ouvir o que Deus fala aqui? Eu acho que tem gente aqui olhando assim, porque esse cara vai falar de código desse livro para quê? Esse livro é meio maluco? Olha o que Deus diz. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que tinham construído, os filhos dos homens. E eis que, diz Deus, veja que eles são um só povo, falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não compreendam-se uns aos outros. E foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face da terra e cessaram a construção da cidade. Por isso deram o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra e dali dispersou a todos sobre a face da terra. Bom, até aqui nós estamos tratando com figuras de Ushua, que tomam o nome de Deus. Isso levou, para um pequeno parênteses, a várias interpretações. Nós vamos focalizar sobre elas, inclusive aquelas que nós somos originários de seres extraterrestres, e que esses seres aqui que falam não são verdadeiros deuses, são seres que povoaram a Terra, vindo de outros planetas e tudo mais. Lembrem que eu falei da história de ser escalar a vida e da unidade? O código que nós vamos trabalhar é mais profundo. Ele não se prende a ter sido isto ou aquilo quando se refere ao nosso planeta Terra. Nós estamos falando de um código que se refere não ao planeta Terra. Nós estamos falando de um código obedecendo a esta visão escalar, que é a mesma visão da holografia, que diz que a parte e o todo são sempre uma coisa só. Estamos falando de universo barra universos. Esse código desce a esse nível. E aqui está a Torá, como estão os Vedas, por exemplo, nas mãos dos hindus. Se nós vamos olhar nas suas superfícies, cada vez mais vai ficando claro para quem estuda isso que se fala a mesma coisa em qualquer tradição. A Torá, que está aqui na nossa mão, no livro do Gênesis, que hoje a gente analisa, fala da mesma tradição que os Vedas nos falam, que todas as coisas nos falam, e certamente este conceito está espalhado em todas as humanidades que vivem na nossa circunvizinhança. E mais, certamente esse conceito vai sendo codificado a níveis mais profundos, inclusive naqueles que transcendem o nosso universo físico. E é aqui que nós temos que focar a nossa atenção no nosso trabalho. Porque é ali que certamente estará a resposta para tudo. Porque esse processo, por incrível que pareça, quando a gente foca isso num código sempre mais e mais profundo, ele corta todas essas arestas que eu estou expondo para vocês aqui propositalmente, para focar naquilo que é importante, que é a unidade, e aí que está a boa notícia. Esse foco leva a uma simplicidade de processo que nos surpreende e vai nos surpreender a todos desde que a gente entenda isto, viva isto e realize isto. Esse é o segredo fundamental do cristianismo. Jesus Cristo, quando questionado pelos sacerdotes, pelos escribas do povo, se ele havia vindo para negar a Torá, está nos Evangelhos, está no Evangelho de Marcos, se não me engano, no Evangelho de Mateus. Foi explícito. Ele disse: eu não vim para negar a Torá, eu vim apenas para reafirmá-la. Porque a Torá é sagrada e aí daquele que dela retirar um simples ponto. Vai nessa afirmação. A gente volta a ela, porque eu quero... Depois que passa essa história, voltando aqui a nossa historinha, entra em cena, e eu, na história de procurar falar sobre o Gênesis, escolhi um ponto fundamental do nosso trabalho. Entra em cena Abraão. O patriarca Abraão, porque da Torre de Babel se pula para a genealogia e para a história toda de Abraão. Abraão é um patriarca espiritual e nós vamos vê-lo fazendo coisas tipo assim. Ao lado de uma profunda misericórdia, de um profundo amor, de um profundo senso de
entendimento, de recolhimento, de acolhimento de pessoas, que era a característica dele. Nós vamos ver fraquezas quando, por exemplo, ele toma Sarai, sua mulher, e chegando no Egito, com medo de que o faraó, por ver uma mulher tão bela, e ele dizendo que ela era mulher, o matasse, diz que ela é sua irmã e ela fica mulher do faraó por um bom tempo. E depois a devolve. Abraão sai do Egito, vai fazer a mesma coisa no tempo dos filisteus com Abimeleque. Mas Abraão também vai fazer outras coisas muito importantes ao longo da sua caminhada. Vai fazer um movimento fundamental, porque quando ele se casa com Sarai, seu irmão tem um filho, que é um sobrinho dele chamado Lot, que caminha junto com Abraão, e nós vamos ver Abraão negociando com Lot várias coisas que são muito interessantes, como, por exemplo, quem fica aqui na terra, quem fica lá. E há um momento que Abraão tem uma relação profunda com Deus. Ele não tinha filhos, e a sua mulher, Sarai, depois vira Sara, como ele vai virar Abraão, pela colocação de duas letras, uma no nome de cada um, duas letras hebraicas. Estou batendo muito nessa tecla, depois eu vou voltar a isto na hora que nos interessar trabalhar. Já. Abraão, quando faz esse movimento, a sua mulher diz assim: eu não tenho filhos, eu sou estéril. Toma uma escrava minha, chamada Agar, tenha com ela um relacionamento e tenha um filho. Abraão faz isso. Sara concorda. No dia seguinte que a criança nasce, ela fica doida de ciúme e começa a perturbar Agar de tal forma que Agar resolve sair com o seu filho, chamado Ismael, para fugir da perseguição de Sara, que tinha pedido a ela para que ela tivesse um filho. Abraão dá um jeito no primeiro momento, resolve ver o filho e depois recebe a informação que fundamentava Abraão era a sua fé. Eu vou ler um pedaço aqui para vocês. Quando Deus faz aliança com ele e diz que ele será um pai de povos, de nações, esta aliança vai ser repetida com ele, vai ser repetida com o seu filho, que virá a nascer, porque ele recebe, né? Depois de fazer um trabalho de guerra com 318 homens, derrotando uma multidão muito maior. E esta é uma igreja evangélica aí que aproveita essa história dos 318 homens de Abraão para fazer um trabalho. Enfim, mas houve esse fato. Ele faz uma aliança com Deus e recebe de Deus a promessa não só da sua posteridade, como ele terá um filho também. Ismael nasce, cresce, tem esse problema todo, e depois virá Isaac, seu filho, com Sara, sua mulher. E quando ele vai falar com Sara, aí vai começando a nos interessar mais profundamente em termos de código. Vocês vão ver, nas traduções isso fica muito confuso. Em hebraico vai aparecer muito claramente que se fala de Deus, e se fala de Deus sob a forma de 3 homens que chegam e encontram Abraão na tenda que ele tinha armado, perto de um carvalhal, né, na terra de Canaã. Canaã também é algo que vem de um dos filhos de Noé. É um código muito interessante ali dentro de Noé, porque eu não vi o filme de Noé, mas Cam, que era filho de Noé, viu Noé nu. E ao ver Noé nu, ele procura chamar os seus outros 2 irmãos para cobrir a nudez do pai. E quando Noé acorda da bebedeira, porque ele estava bêbado, ele fica muito doido com aquilo e amaldiçoa Cã. E a terra de Canaã é uma terra de escravidão, porque Cã seria o escravo dos seus irmãos. Abraão está ali naquela terra, transitando por ali, indo dali tinha saído da cidade de Ur, e recebe a notícia que vai ser pai por aqueles 3 homens que eram Deus. Eles são chamados aqui de Deus e são chamados de homens ao mesmo tempo. Expressos como 3, tanto que se fala que eles seriam 3 anjos, Gabriel, Micael e Rafael, mas ao mesmo tempo são chamados como Deus, como se Deus tivesse vindo sob a forma daqueles 3 homens, tivesse conversado com ele e dito: olha, você vai ser pai daqui a um ano. A mulher dele que estava olhando, ouvindo a conversa, começou a rir e disse assim: pô, eu tenho 90 anos, né? Ele já é velho, não vai dar, essa história não vai acontecer. E aí um dos 3, sendo chamado de Deus diz a ele, tem 3 homens, mas é Deus que está falando. Diz assim: olha, sua mulher está rindo lá. E diz a ela que chama ela aqui. Ela não riu.
você escreva que você vai ser mãe daqui a um ano e dar alguns tipos de... Né, tipo assim, você não teve fé, o seu marido teve. E há uma parte que aqui está escrita, que depois foi usada por Paulo Starso no Epístola. Abraão confiou no Senhor. O Senhor lhe imputou isto por justiça. Confiou, teve fé absoluta. A grande característica que vai evidenciando Abraão é esta fé absoluta, banhada de misericórdia. Apesar das bobagens que ele faz, porque depois ele vai de novo nos filisteus dizer que a mulher era irmã. Mas aí, quando o homem ia pegá-la, ele tem um sonho à noite, o rei Abimelech, e Deus, olha, você vai, ela é casada com ele, na hora que você pegar vai acontecer problema. Aí ele vai, mas você não me contou. Ele vai dizer, não, eu não contei porque, e dá uma opção de explicações. A história rola, né? Ele devolve, o rei dos filisteus devolve a mulher antes de Abraão. Abraão se estabelece, tem o seu filho Isaac. Ismael é cuidado sempre por Abraão, sempre. Ele cuida sempre de Ismael ao longe, mesmo que Sara expulse. Quando Isaac nasce, depois daquele ano, ela diz assim, ó, agora acabou de tudo. Eu sei que você traz um menino aqui, vem, então agora eu não quero mais ver esse menino. Sai com ele, Abraão faz isso, mas continua a dar a Ismael sempre o apoio. Isaac nasce, cresce, se torna um homem, e nós vamos ver uma cena dramática surgir, que é chamada da Akedat Isaac. A amarração de Isaac, o ligamento de Isaac, que a gente traduz como sacrifício de Isaac, mas Isaac não foi sacrificado. Porque Abraão recebe uma instrução para pegar o seu filho e levá-lo a um determinado ponto. Isso aqui vale a pena para a gente ler. Eu passei por uma hora importante, que eu vou voltar aqui, porque eu já estou nessa. Ele sai com o seu filho. E as informações da Kabbalah, a gente sempre pensa que ele está saindo com uma criancinha. Isaac tinha 33 anos. Alguns falam 33, outros falam 36. Sai junto dele. E diz assim, no dia seguinte, pela manhã, depois que Deus diz, toma teu filho e leva ao monte Moriá, onde tu oferecerás a ele um holocausto. No dia seguinte, pela manhã, Abraão cegou o seu jumento e tomou consigo 2 servos e Isaac, seu filho. E tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele a seus servos, eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar, e depois voltaremos a nós. Abraão tomou a lenha do holocausto, pôs-a nos ombros, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca, e Isaac foi carregando a lenha, botou nos ombros de Isaac. Isaac continuou, meu pai, temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha? Abraão responde, o Altíssimo proverá, ele mesmo uma ovelha, para o holocausto. E foram ambos juntos. Quando chegaram, essa história, ele amarra Isaac, bota no deitado e vai levantar a faca. Há alguns textos cabalísticos que dizem que Isaac é a prefiguração do Messias, porque diz que Isaac vai ao ponto de ir para o mundo espiritual, tanto que depois ele se torna um patriarca de grande importância, retorna, porque ele ouve uma voz dizendo, suspenda a tua mão. Você cumpriu, isso vai ser imputado por justiça, mas não mate o seu filho. E ele ouviu uma ovelha balindo, e quando ele vira para trás, tem uma ovelha amarrada numa árvore. Ele retira aquela ovelha, e aquela ovelha é sacrificada, e seu filho volta. Isaac, como disse, cresceu e vai casar com uma parente, filha de um filho de seu irmão de Abraão, chamada Rivka ou Rebeca. E vai dar, e é onde a gente vai trabalhar, a gente escolheu o ponto para a gente. Porque Abraão, fiquei de contar uma história para vocês que é fundamental, que quando ele sai com Lot, o sobrinho, Sodoma e Gomorra estão naquele ponto auge, que Deus diz, olha, tem 2 cidades aqui que estão enchendo a minha paciência, vou destruí-las. E vou destruí-las já. E Lot morava em Sodoma. Abraão vai correndo com 2 anjos que os defendem, inclusive, porque chegando lá os caras queriam matar.
e diz a Lot, sai e vem com toda a tua família, porque isso aqui vai acabar. E Lot sai, só que a mulher de Lot, eles foram instruídos. Olha, sai, andem em direção ao Oriente e não olhem para trás. A mulher dele olha e vira uma coluna de sangue. Lot fica sem mulher. Vai acontecer um fato que as suas duas filhas o embriagam e tem com ele relações dando a Lot, filhos das suas filhas, que vão dar origem a dois povos, Moab e Benjamim. Moab e os Amonitas, que são citados na Bíblia. Aí a gente começa a ver assim, tem uma coleção de histórias esquisitíssimas que acontecendo. Muito bem. Aí, Yitzhak, casado com Rivka, Rivka fica grávida, depois de um tempo, de 2 gêmeos. E já começa dizendo assim, eu sinto que os dois estão lutando no meu ventre. E quando nascem, o primeiro nasce mais velho, forte, ruivo, vermelho, e o segundo nasce agarrado no calcanhar. Um chamado Esav, ou Esaú, porque era vermelho e ruivo, e o outro Jacó, porque agarrava o calcanhar do outro. E Deus diz, o mais novo será servido pelo mais velho. E aí a história dos dois começa. Eu não contei a história de Abraão, vou contar lá o finalzinho. Sodoma destruída, mas antes Abraão faz uma coisa que é fundamental como símbolo, ao mesmo tempo dessa narração. Ele discute com Deus, e negocia com Deus, tentando salvar a cidade. Ele diz, Deus, se encontrar 100 justos, você vai destruir a cidade? Ele diz assim, por amor desses justos, se houver lá 100, eu não destruo. Mas não há. Aí Abraão vai diminuindo, vai descendo. Se tiver 50, se tiver 20, e Deus vai dizendo, se tiver 1, eu não destruo. Infelizmente não há crime. E a cidade destruída. Então, aí Lot sai antes, né? A mulher dele vira, sacrificial, mas isso é fundamental, porque esse é um código fundamental para nós. Né? Muito bem. Abraão seguiu, teve seus 2 filhos, Isaac já nasceu, né? Os 2 filhos nasceram, e Esaú era o preferido do seu pai. Era forte, era caçador, vivia, né? Demonstrando o seu poder. Diziam que Esaú vestia, usava a pele, uma túnica feita com a pele de Adão, que tinha sido tomada por um rei poderoso chamado Nimrod. E Esaú, com esta pele, tinha um poder enorme, era alguém de muita evidência. E Jacó era um cara mais tranquilão, perto, na dele. E um dia Esaú chega, Jacó está fazendo um cozinhado, ele cheio de fome, assim, vem cá, eu quero comer meu pedaço. Ah, não, o que eu estava fazendo isso? Faço, e acabou assim, eu troco a minha primogenitura por esse guisado aí de lentilhas. E aí Jacó, então tá bom, está trocado. Muito bem. Passa-se o tempo, Yitzhak sente que vai morrer e quer dar a sua bênção ao seu filho Esaú, que era o seu preferido. Entra em cena Rivka, a mãe, que tinha como preferido Jacó. Então ela monta uma trapaça, não tem outra palavra para dizer isso, fantasia Jacó de Esaú, que era peludo, era vermelho, então ela pega uma cabra vermelha, amarra no braço, e Jacó Isaac estava certo, e ele chamou o seu filho Esaú e botou o perfume do Esaú no Jacó, e Jacó vai lá e recebe a bênção. Quando Esaú chega nos campos onde ele vivia, e vai pedir a bênção para o seu pai, mas eu não abençoei você? Não, eu estava no campo, ali tem um grão, né? E Jacó, Esaú fica morrendo de raiva e Jacó se morre. Foge, fica um tempo e vai casar com uma prima sua. Queria casar só com uma, estava casando com as 2 filhas de Labão. Léa, Odia e Raquel. E fica lá. E progride, porque Labão era, como todo mundo, era pastor, era criador de ovelhas. E ele, quando chega, cresce muito a prosperidade de Labão. Uma das características de todos eles era onde eles botavam o pé. Seja Abraão, seja Isaac, seja Jacó, havia um aumento de prosperidade, de crescimento em todos os níveis.
E os rebanhos crescem e tudo mais, e Jacob serve primeiro 7 anos para poder casar com Léa, depois mais outros 7 para casar com Raquel, e depois mais outros 7, 21 anos, fica ali, quase tudo dando para o seu sogro. Até que um dia ele resolve ir embora, e quero sair, então eu queria separar alguns rebanhos, o seu, as cabras. E Labão, tá bom, como é que a gente vai fazer? Eu nunca tive salário. Aí Jacó fala assim, olha, todos os riscados, os malhados que nascerem são meus. E aqui está escrito literalmente o seguinte, ele pega umas varas de árvore, pega umas outras plantas, junta, coloca na beira do rio, de modo que quando as cabras chegassem, elas viam tinham alguma coisa que acontecia com elas, e elas tinham o coito, e só nasciam malhados, e só nasciam. Ou seja, ele faz uma trapaça também com o seu sogro. Depois de um tempo, mas vem cá, tem alguma coisa errada, só está nascendo bicho malhado e bicho criticado. Não está certo isso? Bom, a história vai se resolver com Jacob saindo com sua família. Agora que eu quero chegar, porque nós vamos terminar a narrativa e vamos nos importar com o código. Ele chega, vou embora, então deixa eu sair, e Labão, numa discussão com ele, e Raquel rouba Terafim, as imagens que eram usadas por Labão, e as esconde com ela. Então é muito interessante que a gente vê que mesmo nos patriarcas se usavam Terafim ou imagens vibratórias. Que, teoricamente não se poderia fazer imagens, mas isso aparece tudo escrito isso aqui, se tiverem paciência para ver. E tem 500 mil outras coisas. Labão fica muito chateado com Jacó, ele foge, o encontra, e é uma briga danada até que os dois se resolvem. E Jacó resolve então voltar em direção à terra natal. E vai ter o seu grande encontro. Porque o seu irmão Esaú, o Esaú, que tinha ficado anos e anos sem ver, mais de 21 anos, tinha prosperado, tinha criado toda uma série de coisas à volta dele. E Jacó, ao se aproximar, recebe de um mensageiro a seguinte informação: seu irmão está sabedor de que você se aproxima com a sua família, com as suas tendas, e está vindo te encontrar com um exército de 400 homens. Jacó, que era um cara mais recolhido, a palavra medo aparece ligada a Jacó algumas vezes na narrativa. Tem muito medo, mas não tinha saída. Onde ele estava não tinha mais saída que não um encontro com Esaú. E aí ele separa as suas famílias, separa os seus bens, separa os seus servos, para evitar um confronto, e resolve passar a noite sozinho para meditar, porque ele ia se encontrar com seu irmão, ia chegar para o seu irmão e ia tentar se reconciliar com ele. Essa noite acontece um fato muito importante, fundamental, que é o ponto que eu escolhi para que nós trabalhássemos. Porque ele se reflete em todas essas histórias que eu contei para vocês. Vai se repetir, inclusive, na história posterior, a partir dos filhos de Jacó, com a história de José. Jacó é uma cena também que, descrita, ela gera muita confusão, porque ela começa assim, é assim que está em hebraico mesmo. Jacó luta com Deus. Luta com o anjo, esse anjo era Deus, e é uma luta corporal, que dura toda a noite. Forte, violenta. Tanto que esse ser, Deus, mexe na articulação da coxa de Jacó e a desloca. E o transforma num coxo a vida inteira. E ele fica a noite inteira lutando. Em algum momento ele percebe que aquela luta, que no primeiro momento ele não entendia com quem era, ele estava em luta com Deus. Quando ele percebe isso, ele se agarra profundamente a esse ser e diz assim: eu não te solto enquanto você não me abençoar. Isto vai até que a aurora começa. Quando o sol surge na aurora, esse ser diz assim: ok, eu te dou a bênção. E Jacó diz: você me diz o seu nome. E ele fala assim: por que você me pergunta o seu nome? Por que você quer saber do meu nome? Eu não tenho que te dizer o meu nome. Mas a bênção eu quero. Então eu te abençoo e te digo mais: você não chama-se a partir de hoje este ser para ele, que era Deus. Você não chama mais Jacó, mas vai se chamar Israel. O que significa, por incrível que pareça, uma das significações desse nome é aquele que peleja
com a face divina, é aquele que luta com Deus. Estranho, né? Mas é ótimo. É muito bom que tenha sido assim e aí estão os segredos da vida. Ele venceu aquela luta, vamos chamar assim, porque recebeu a bênção. E diz, eu lutei com Deus a noite inteira, ele faz um altar de pedras. E vai ao encontro de seu irmão, pronto para se entregar, inclusive, à morte. A surpresa que acontece é que Esaú, ao invés de reprová-lo, ao invés de chegar e dizer seu isso, seu aquilo, seu traidor, no primeiro momento a reação toda de Esaú tinha sido esta. Esaú toma a iniciativa de descer do monte onde ele estava, larga os seus 400 homens para trás e abraça Jacó. E entre os dois existe uma cena, eu não entendo por que essa cena não é evidenciada nos estudos espirituais, de reconciliação total. Os dois trocam presentes, Esaú queria dar coisas para Jacó, Jacó disse, eu não preciso, olha quanta coisa eu tenho, nós somos irmãos, cria-se um povo, Esaú dá origem ao povo de Edom, que habitaria depois ali, mas o que acontece entre os dois é uma reconciliação total e absoluta. Jacó vai ter os seus 12 filhos, todos nós conhecemos a história de José, que é traído pelos seus irmãos. Ao longo disso existem várias incongruências dentro dessas histórias, parecidas com essas que eu contei, mas não é a ocasião que eu tinha para analisá-las. Mas vai terminar esse livro com a reconciliação total de José com seus irmãos. Então veja uma coisa. Esse livro todo, ele tem todos os dramas e todas as coisas que humanamente, quando a gente olha, a gente faz assim. Né? Um trai o outro entrega a mulher, né, para o faraó, o outro faz uma armadilha para amarrar o braço. Mas esses processos todos se resolvem, não há nenhum, você não vai enxergar nenhuma dessas histórias que não termine em profunda reconciliação. Adão, no primeiro momento expulso do paraíso, vai se reconciliar através de José. Eu agora já estou falando em si. Como é que você analisa essas histórias aqui? Literalmente a gente já viu que podem ser até histórias bonitas, deram filme de Hollywood, mas os códigos são mais profundos. E são mais profundos, inclusive, que os códigos simbólicos. Se diz na Kabbalah que há 77 sentidos de discussão em relação ao que está escrito na face literal da Torá, ou de todas as escrituras. Mas que a gente podia resumir isso em 4. Que seriam o aparente e o aparente. É isso que a gente leu aqui, que choca. Depois tem o oculto do aparente. Falamos algumas coisas sobre isso aqui, de simbologias mais evidentes. Depois tem o aparente do oculto. E por final tem o oculto do oculto. Esse oculto do oculto é que nos interessa, porque é nele que vai se basear esta simplicidade fundamental. Nós não precisamos ser sábios conhecedores de cada letra da Torá, de cada coisa, porque o fundamental é encontrar essa chave de simplicidade e utilizá-la. A primeira pista já apareceu. Lá no aparente do aparente. Todas as histórias terminam em reconciliação. Todas as histórias terminam no final em eventos que não vão, apesar de ter ameaças kármicas aqui muito claras, em eventos que rompem a cadeia kármica. Todas essas histórias, portanto, são fundamentadas num processo que a gente tem que encontrar esta teia, esta guia que nos leva. Eu pedi para baixar isso aqui. E como é que os cabalistas passaram a entender isso? Jesus era alguém que conhecia isso profundamente. Até a sua época, eu acho que conhecia pelo status espiritual que tem esse ser. Podemos dizer o que dele. Sabia profundamente porque em várias das suas afirmações se mostra que esse tipo de sabedoria era aquele que ele queria passar. O que diz a sabedoria fundamental da Kabbalah para nós? Acho que a gente tem leis aqui.
sem que a gente fale de Kabbalah, falando. O estudo da Kabbalah basicamente diz o seguinte: nós temos uma unidade fundamental da vida, que parte de uma semente original, que está posta num ponto completamente inacessível à nossa compreensão, ao nosso pensamento, aos nossos conceitos. Não adianta a gente tentar encontrar com o nosso estado atual de linguagem a resposta. E esse aqui é o ponto original. Esse ponto original se irradia com uma duplicidade que forma uma trindade com esse ponto. E desta dualidade que está aqui, que são o pai e a mãe, eu estou simplificando muito, só para entender, se irradia a criação de uma forma geral. O que eu quero dizer com geral? Não é a criação do nosso universo físico, nem do homem físico, nem tampouco do planeta Terra. É a criação, no sentido amplo, que engloba todos os planos da vida, todos os universos, sejam aqueles visíveis a nós, sejam aqueles mais sutis, invisíveis, que no final das contas todos se unificam nesta história aqui que está oculta. Mas a partir da dualidade criadora do pai e da mãe, surge a criação como um grande filho a se expressar em diversos planos, que vão chegar em algum momento no plano físico. O plano físico é o universo físico, é tudo aquilo que nele está contido, os planetas, as pessoas, os seres, fisicamente falando, e também o ego físico humano, esse ego que nós estamos agora lidando com ele. Nós todos estamos lidando hoje com o ego físico. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, estão todas elas em jogo dentro desse templo que é o nosso cérebro físico. Poucos de nós lidamos com estruturas emocionais sim, ou mentais, acima do espaço físico do nosso cérebro. Lidamos de forma muito automática. Esse universo físico vai aparecer aqui, ó, nesta última esfirá, ou emanação, que é a forma que os sábios cabalistas sistematizam, uma das formas que os sábios cabalistas sistematizam a criação. Ora, do pai e da mãe originais, e é da mãe original que nascem os mundos, vai se estabelecer dentro dos filhos o mundo que a gente pode conhecer com pensamento, com... Daqui para cima eu não consigo definir, ainda que nesta mãe divina estejam todos os universos, inclusive a criação daquilo que nós chamamos de mal. Mas isso a gente abordou lá naquele seminário que nós fizemos aqui sobre Deus. Vamos continuar abordando, mas hoje, pelo amor de Deus, não. Mas esta coluna que está aqui, dela toda se irradia forças que, se mal entendidas, mal utilizadas, vão dar origem ao que a gente chama de mal. Mas ainda assim, e treva, ainda assim isso está imerso na realidade divina, que mesmo na treva mais profunda é luz. Isso está isso escrito literalmente no livro do Gênesis. Vocês vão ver quando a gente falar agora do Homem Before, que é o instrumento que a gente vai trabalhar hoje aqui, rapidamente também, infelizmente. Nesta mãe divina, que se chama Binah, está posto o nome de Deus chamado Elohim. E os Elohim estão posicionados nesta faixa vibratória. Daí emana todo o universo, como eu disse a vocês, e daqui para baixo, estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais uma, compondo 7, formam as estruturas que nós conhecemos ou somos informados sem conhecer. O ego físico e tudo aquilo que transcende ao ego físico nos planos mais sutis, nos planos espirituais, astral, astral, causal, mental inferior, todas aquelas definições que as escolas dão, estão postas aqui e aqui. Para Kabbalah, essas 6 são os céus. E esta uma é a terra. Isso nos interessa particularmente, porque nós vamos voltar ao livro do Gênesis, vocês vão ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus, o nome, Elohim, os céus
tem no seu centro, no meio de todas elas, uma dessas emanações, que vai afastar aqui para não atrapalhar a visão. Beleza, está fraquinho, mas a bolinha está ali, ó, sambando, circulada de amarelo. Está me arrumando o negócio, onde era o pretinho? Aqui está o que nós chamamos de centelha divina dentro de nós. Nos céus está expresso tudo aquilo que emana da centelha divina, sejam naqueles seres que já conseguiram fazer isto, os anjos, os arcanjos, os espíritos perfeitos, seja como nós queiramos definir isso, que são co-criadores do universo, já em atividade, alguns deles criando inclusive universos inteiros, criadores de galáxias, criadores de planetas. E existe aquela restrição que emana disto tudo. Aqui é o 6 mais 1, que é a Terra, onde está o ego físico aprisionado. E esta Terra daqui, o ponto escalar mais próximo de nós, não é o nosso planeta, vou repetir, é o nosso universo. Pietro Baldi, que foi um pensador moderno que utilizou este conceito para falar da queda do sistema e a criação de um antissistema, na verdade está dizendo o sistema se expressa por uma queda no antissistema, que é o universo físico. O Big Bang não está aqui, o Big Bang sai daqui para cá. Muito bem. Só que tem uma boa coisa nessa história. Então, não se arrume, não. Vejam que isso aqui está na mesma linha vertical, primeiro do Cristo interno. E depois, era de quem? Daquela emanação primeira completamente indescritível. Ou seja, o uno indescritível se espelha na centelha cósmica, na consciência crística, na consciência messiânica, que pode estar ou expressa ou potencializada em tudo que tem, que existe, que existirá, que existiu, que não há tempo nem espaço na criação, nas criações ou na criação como um todo. Isso significa aqui, mas significa aqui também. Ou seja, nós somos deuses, ainda que não saibamos, ou ainda que estejamos fazendo bobagem com a nossa divindade. Caindo até este máximo, o trabalho todo de reconstrução, a subida e a reascensão ao estado original, que passa por despertar a centelha divina e a centelha crística em nós. Esse foi o trabalho de todos os grandes mestres, inclusive de Jesus Cristo. E foi claro ao dizer, quando diz eu e o Pai somos um, que aquele que está em mim está no meu Pai. O em mim é isto aqui. Não é a figura física de Jesus Cristo. Olha, os cabalistas usam esses patriarcas todos, agora vamos aos códigos do Gênesis da Câmara, não como pessoas. Quando eles vão olhar os códigos, que é aquilo que a gente estava falando, né? O código tem o oculto, né? Aparente, aparente, oculto, aparente, oculto. Lá no oculto do oculto, eu posso pegar as figuras Abraão, Isaac, Jacó, José, Arão, Moisés, estão vinculadas à Torá, nominados a estas forças cósmicas. Poderia fazer isso, tem gente que faz exercícios aqui de colocar aqui, por exemplo, os deuses gregos. Tem gente que usa essa ferramenta aqui para localizar deuses gregos aqui. E faz sentido. Tem gente que pega os orixás do candomblé e bota aqui. Isso aqui serve, é um belíssimo instrumento, serve para muita coisa. A Kabbalah tem essa vantagem de trazer para a nossa linguagem ocidental conceitos muito profundos que não se expressa facilmente em outras abordagens diretas. Né? Os semideuses hindus, por exemplo. Mas olhando os patriarcas, aqui na misericórdia, que é o que significa essa palavra, Hesed, está o nosso amigo Abraão. Aqui do seu lado, servindo de contraponto a ele, no mesmo eixo da mãe, lembra que a Rebeca privilegiou, lembra que a Sara, né, colocou Isaac, expulsou Ismael, está Isaac. No centro está Jacó. Aqui está Moisés, aqui está Arão e aqui está José.
Aqui está o rei Davi, Malkuth. Por quê? Cada um deles, dentro dessa história que a gente ouviu, né, nos códigos, representam as características básicas que nós temos que trabalhar. A grande central delas é em Tiferet, ou Jacob, e aqueles que lutam, são os Israel, que lutam com Deus. Como é que é essa luta com Deus? A luta com Deus é simplesmente você entender que misericórdia e força, porque aqui está a misericórdia, aqui está a força, o poder, o julgamento, devem ser equilibrados um com o outro, como tudo deve ser equilibrado. O Deus que fez o Elohim está nessa ponta aqui. Só vai fazer sentido tudo quando Jacob é no centro, ou o Messias. Jacob e o Messias são, depois os profetas vão falar o tempo inteiro, o Messias como a raiz de Jacob. Tem que funcionar como ponto de luta, sim, para que a consciência humana saia e conquiste de volta o seu espaço divino. Isso é uma coisa que exige estudos profundos, mas está lá no significado do mesmo nome. Muito bem. Mas como é que eu faço isso? Davi, por exemplo, está posto em Malkuth, porque Davi mostra nas suas contradições tudo aquilo que o mundo físico carrega. É o cara que mandou matar o seu melhor amigo, ao mesmo tempo é o cara que faz os salmos, né? É um sujeito cheio de contradições dentro da sua, que mostra que o reino físico, apesar de ter essas contradições, está vinculado sempre à unidade espiritual da criação. Tudo é sagrado. Se a gente pode resumir de uma palavra. Não há nada que não seja sagrado. Se eu tenho na minha cabeça a ideia de que isto é sagrado e isto não é, seja o que for, eu estou fugindo dos conceitos mais profundos que nos interessam trabalhar. Como é que a gente trabalha com isso? Agora um pequeno parênteses para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente. Vocês lembram que eu falei que a Torá, olhada superficialmente, tem essas histórias incongruentes. Traduzida para as línguas ocidentais, eu não consigo enxergar algo muito importante. O hebraico, com a sua característica, a Torá em hebraico, nos permite. O que é que está ali? Como é que a Torá se apresenta em hebraico? São rolos de livros que se encadeiam. E são todos eles posicionados em matriz, em linhas e colunas. São, se eu não me engano, 248 colunas e 42 linhas. Em cada livro, o Bereshit, depois os Shmot, depois Bamidbar, depois Ikra, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Essa é a ordem. E os 5 livros. E todos eles compostos de letras hebraicas. Alguns com espaços em branco, espaços em branco. O que os estudiosos nos falam? E para eu entender a significação disso, eu tenho que sair do aparente e descer até o oculto do oculto. Como é que eu chego no oculto do oculto? Deixando de ver as palavras, deixando de ver as frases, deixando de ver as histórias e me fixando nas letras, desconstruindo aquela estrutura que virou uma história, né, de Abraão, de Isaac, de Moisés, depois dos outros livros, mas o Gênesis, né, que começa com os dias da criação, depois tudo aquilo que a gente falou aqui, e olhando letra por letra. Por que razão? E aí é um conceito que a ciência só foi trazer à baila, que é a analogia mais próxima que a gente tem para explicar, que é o mesmo conceito quando a gente usa o que nós somos. Seres compostos do corpo físico e tudo que é vivo, né, possui no seu centro celular um núcleo, e os seres mais evoluídos possuem uma estrutura que só na década de 50, no seu final, foi descoberta, que são os genes formados por uma tira de algo chamado ácido desóxido ribonucleico. Hoje, o conhecimento é tão profundo, esses são chamados de base, né, que são letras.
vão formando cadeias infindáveis. Assim é um gene, assim é uma molécula de ácido que está na nossa, cada um de nós tem dentro do seu patrimônio genético algo específico, herdado dos pais, dos avós, mas lá, essas letrinhas estão lá em cada gene que dá origem a cada célula, a cada característica nossa. Parece com um, parece com o outro, tem melhor saúde, não tem. Se essas duas letras, por exemplo, da timina e da guanina aqui, eu trocar de lugar, só isso. O mundo tudo. Uma pequena mudança de duas moléculas desprezíveis pode causar uma doença genética ou pode fazer uma mudança de uma característica física completamente, de um nariz bonitinho para um nariz adulto, ou para uma má formação. Claro que não é uma só, mas são, quando a gente vai olhar, é muito pouca coisa na raiz para o resultado disso tudo. Esta é a analogia mais forte que nós temos com as letras. O que dizem os sábios cabalistas? O alfabeto hebraico é composto basicamente de 22 letras, e estas letras são uma espécie de DNA da criação, num sentido completo, mas no mundo físico elas estão presentes como estruturas equivalentes a essas moléculas, como se fossem bases espirituais, assim são as bases nitrogenadas que dão origem aos nucleotídeos, né? Bases espirituais onde nessas cadeias constroem a vida como um todo. E constroem não só as formas físicas, constroem as situações, constroem, né, as emanações mentais para o conhecimento profundo da espiritualidade cabalística. Se eu conheço as letras e conheço a sua estrutura, eu conheço tudo. E se eu sei como trabalhar com elas, eu sou capaz de criar vida. Não sei se vocês já ouviram falar das lendas que se falam do Golem. O Golem, que é o ser que é criado por um cabalista, porque ao saber manipular as letras, ele consegue dar a forma física, transformar uma forma pensamento num ser meio robótico, comandado por ele. Se materializa, se desmaterializa coisas. Os grandes sábios, e se você alia isto a uma santidade, você vai ter um mestre espiritual, por exemplo, como Jesus Cristo, que sabia disso quando disse: não se mexa na Torá, não se tire uma linha. Por quê? Se eu fizer isso, eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço na genética. Eu estou alterando o processo. Eu preciso entender isto como algo que seja possível e passível de ser operado por nós. Essas letras, portanto, são forças vivas e estão à disposição daqueles que querem conhecer, que querem delas se utilizar. Se tiverem esse conhecimento, porque se for igual ao papagaio, não vai valer para nada. A minha proposta agora, nesses minutinhos, infelizmente, se eu disse que eu era maluco de falar algo desse sem falar na vida toda, é apresentar para vocês um código que está posto na primeira frase do livro de Benestick. Só para ilustrar vocês, o Zohar valoriza tanto o livro de Benestick que ele tem a maior de todas as constituições, tanto que aqui ele está posto em 2 volumes. Aqui se trata as letras como se fossem, são seres vivos. Alegoricamente, Deus chama cada letra e pede que elas se apresentem à sua frente para dizer, cada uma delas, que poderia ser ela, a criadora do universo. Cada uma apresenta as suas razões. E Deus, no final, escolhe Beit. A letra de Bereshit, que ela deve estar ali, ó. Vou mostrar um Beit aqui. Ali. O microfone aqui, ó. Aqui, também aqui está maiorzinho. A letra Beit é a que começa a Torá. E dela vai surgir toda a criação. Ela foi escolhida para emanar a criação. É a mesma palavra, é a mesma letra que começa a palavra brachá, ou bênção. Portanto, a criação, na verdade, é uma bênção. Quando nós nos afastamos dela, ela se torna essa dor, essa história toda, que tem que ser reconstituída. Mas quando eu me fixo que ela é bênção, e trabalho para isso, eu consigo reconstruir a criação nos níveis primordiais. Porque eu estou aqui, nós estamos aqui, mas estamos nesse eixo ligados a tudo isto que está aqui até
o nível primordial da criação. E isto está oculto nas primeiras palavras do livro de Gênesis. Valéria, vamos lá. Vamos lá, pode vir, pode tirar, tira agora isso daí da frente das pessoas. Senão a Valéria vai ficar presa lá dentro, vamos fazer ele sair. Desculpa, que realmente é muita coisa, a gente às vezes vai colhendo as informações que vão chegando, mas o que muitos de vocês já conhecem a história que vai aparecer aqui, mas eu queria apresentar sobre esta roupagem que a gente ouve. Isso aqui é uma oração forte, mas de onde vem essa oração, por que ela existe e para que ela serve? Então, vou repetir, se vocês já viram, alguns até já rezam, né? Mas a tentativa é concluir aqui. O livro de Bereshit passa por uma outra. Cadê? Vamos ver aqui lá que colocou mais um, olha lá. Acho que ele colocou o Gênesis de Bereshit lá na última. Passa, mas vamos chegando até onde vai. A primeira? Antes daquela? Porque aquela mostra só uma era de fogo, né? Ah, tá aqui. Essa. Não se assustem. Como eu disse a vocês, aqui está agrupado em palavras, tá? Mas na Torá, isso aparece, a Torá que se abre no rolo, ela está posta, quando a gente olha assim, você só vai ver as letras, as linhas e as colunas. Posso ver? E nesta frase que está aqui, vamos começar em português primeiro. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Até aqui. Aqui está posta em código Bereshit bara Elohim hashamayim v'haaretz hayata tohu vavohu. Aqui está posta, encriptada, em código, não nas palavras, mas nas letras, uma oração fundamental que foi descoberta pelos cabalistas e há indícios que o próprio Jesus Cristo a usava, mas ela foi evidenciada no século I por um rabi chamado Nehemia ben Hakanah. Nesta até Vavohu, sem forma e vazia, está codificada uma série de forças que foram unidas na forma de uma oração que possuem o poder de, quando entendidas, quando meditadas e quando trabalhadas, de nos levar, já foi embora aquela árvore, mas do estado de Malchut ao estado de Keter. Ainda que ela não fale de Keter, elas são 7 linhas, 42 palavras, mas que começam na misericórdia, porque se eu quero começar um trabalho de reconstrução, eu tenho que ser um novo Abraão. O símbolo se localiza em Abraão, eu preciso começar de Hesed, da misericórdia, da compaixão. Abraão, com a sua misericórdia, foi se conciliando com todo mundo. E ele fez com que o seu filho Isaac, que representa, lembra, aquele vermelho do buraco, que é o braço esquerdo, ele fez com que o seu filho Isaac fosse devidamente amarrado e trocado o sacrifício dele, que significa, se Isaac tivesse morrido, Abraão estava dando sentido à continuidade kármica. Mas quando Isaac é poupado e entra no lugar dele um cordeiro para ser sacrificado, significa que o karma pode ser vencido com o único sacrifício, o do cordeiro. E o que é o cordeiro? O cordeiro é o nosso guerreiro. A palavra cordeiro vem do sânscrito, Agnus, vem do sânscrito Agni, que significa fogo. O sacrifício do ego, um sacrifício de fogo, é fundamental para que nós andemos, e é um jogo entre a misericórdia e a força. Para chegar a Keter, nós temos que partir da misericórdia, do princípio. Bereshit bara Elohim
Hashanai Ve'aretz Hayatat Rubaru. Porque eu preciso voltar ao original da história, vazio e sem forma, para redefinir todo o meu caminho kármico, num processo simples como trocar letras das sequências genéticas em que nós estamos posicionados. Para a Kabbalah, nós todos somos compostos de letras. As letras são a genética da nossa alma. Eu preciso trabalhá-las, porque a gente fez tanta mistura e saiu isso aí, que é esse mundo de caos, de dor, né, de quedas, de karmas. Nós precisamos voltar à origem, e esta oração é posta como instrumento para isso. Vamos passar agora? A próxima? Vamos lá. O David sabe muito bem disso, já deu aula até da gente para isso. Essa oração é composta de 7 linhas de palavras, cada uma dessas linhas aqui, você tem 42 palavras no total, né, nessa oração. E essas linhas, vocês estão vendo que as primeiras letras de cada palavra estão evidenciadas. O que fez o sábio? Ele criou uma oração que tem todo sentido. Em hebraico se fala, e é bom que a gente possa falar em hebraico. Eu acho que a gente não vai ter tempo no gesto, a gente vai ter tempo para isso falar. Se fala Ana Bechor, Bilat, Mincha, Tatir, Sigurá, Kadir, Bilat, Antasepem, Taragem, Mugar. Nagibor, Urshei, Kurchat, Kedavat, Sholvem, Bachem, Taragem, Achamit, Sikatecha, Tamid, Bonem. Hassim Kadosh, Devot Kurchat, Laila da Terra, Yachid Dei, Yamihat Nei, Zubrik do Shabbat, Shabbatei no Kabel, Ushmat Sakatenu, Yodeia Alimhos. A fase final, você não pronuncia alto, pronuncia baixo, se fala quase em silêncio. E vejam que você liga ela aos meses, aos planetas e às estruturas internas do homem. O que nos interessa aqui, porque a oração tem várias traduções, ela é bonita a traduzir. Né? Senhor, com a tua força, com o teu braço, livra-nos do mal, abre os nossos caminhos e livra-nos. Enfim, eu não tenho ela decorada, traduzida para português, porque até a gente não se deve prender ao aparente do aparente. Como ela é bonita, eu posso colocar para ele, ela é tão bonita que eu vou rezar em português. Mas o fato não é esse. Eu preciso trabalhar na genética, na letra hebraica. O que a gente vai fazer? Nós vamos tirar cada primeira letra de cada dessas frases, são 6 palavras, portanto, formando 2 tríades. Vamos passar o próximo. Aí está. Aquelas primeiras letras da primeira linha, das 6 palavras, foram agrupadas em 2 tríades. Uma letra Aleph, Beit, Gimel, Yud e Tav e Tzav. E por diante vão seguindo. O total que está aqui, se vocês somarem, se quiserem pedir, vão dar 42 letras. Como é que isso é tratado dentro da Kabbalah? Tão importante que é. É chamado do nome de Deus de 42 letras. Isso está encriptado naquela frase que eu li do livro de Bereshit para vocês. Não está literalmente aparente, mas está por uma encriptação, eu decidi falar dela aqui, está posta ali. E cada uma destas tríades trabalha num processo espiritual profundo. Porque eu tenho que usar essa oração, ela bem utilizada, não é para pedir coisas. É para criar aquele processo original onde o sem forma e o vazio, vamos chamar assim, da raiz original é reconstruído por nós. A nossa luta divina com Deus nos leva a alcançar esse nível supremo, e esta oração é uma ferramenta que ajuda. É uma técnica profunda, que também não pode ser repetida, porque não é uma técnica. Você não saber dirigir um carro, você não precisa conhecer mecânica, mas você precisa saber, sim, alguns princípios. Não adianta você entrar num carro e saber entrar e desligar o motor sem saber que ali tem o motor da explosão. Alguma coisa você precisa conhecer para usar esta técnica. Eu preciso partir, e a primeira linha é a linha de Hesed, que é a linha da misericórdia.
Eu preciso partir daqui. Estas 3 letras não são, por acaso, as 3 primeiras letras do alfabeto hebraico. Aleph, Beit e Gimel. Seria equivalente ao ABC, mas não são. Estas 3 letras e estas 3 daqui são o fundamento aonde eu vou atingir. Eu começo por eles, como tudo começou. Aqui, eu trabalhando na meditação, uma das coisas que vale, além de falar as letras, é contemplá-las também. Além de orar o Anabekua em hebraico, contemplar as letras também ajuda. Quais são as meditações que eu tenho que fazer aqui em cada uma dessas linhas e tríades? Aqui eu rompo os limites do tempo e do espaço. E rompo as cadeias kármicas, me reportando à origem fundamental de toda a vida, onde nós todos temos o Cristo dentro de nós. Só para resumir, porque tem muito pouco tempo, estas 2 tríades aqui levam a isto. Eu começo de lá. Mas acontece que a nossa vida é caos, é Satã, o adversário, é ego. Eu quero chegar ali e vou começar por lá. A ordem é de lá que começa. Mas a segunda linha já vai me pôr direto em confronto com o meu próprio ego. Porque o nosso mundo aqui é egóico. A gente julga, a gente condena, a gente se irrita, a gente tem perda de fé, a gente cai. Esse conjunto de forças é trabalhado por essas 2 tríades de letras. Esta letra, mais esta, mais esta, mais esta, mais esta, nos fazem fechar os pequenos portões por onde entram as nossas forças egóicas e redefinir os nossos processos egóicos em direção ao potencial divino que está em cada ego. Ora, o ego é o adversário, portanto é Satã. Satã significa adversário, hebraico. Estas 6 letras são as únicas que você pode fazer, não esqueci agora a palavra, você pode transformar numa palavra inteligível. Aqui está escrito Tra-Satã. Vai embora, desapareça, saia, Satã. O ego dá espaço ao divino. Ora, se eu vou para a original e depois eu trabalho meu ego, porque aqui a gente vai romper medo, aqui nós vamos romper forças que são alimentadoras do ego, orgulho, vaidade, né? E ao mesmo tempo medo, a impotência diante da vida. Começou aqui, desceu para cá, eu vou abrir uma porta de sustento. Sustento seja material, seja sustento de força espiritual, principalmente de luz. E aqui vou me direcionar novamente, mesmo porque esta linha aqui tem um sentido uma linha existir ao lado da outra, as forças originais, ao DNA espiritual nosso, a semente da raiz, a semente originária da raiz da vida, porque o sustento só faz sentido se eu entender que tudo vem de uma fonte única, dinheiro, riqueza, saúde, nada disto tem força por si mesmo, só tem força se eu entender que está ligado a uma fonte única e que esta fonte única precisa de ser ligada à raiz da vida, que é compartilhar. É a lei de Francisco de Assis. O sustento só vem se eu entendo a raiz, e a raiz é doar, é luz, é o tempo inteiro. Quem dá, recebe. Ora, tudo bem, eu andei legal, consegui, mas o ego, né, que eu trabalhei ali, volta. Né? Estou ótimo, estou rezando, mas aí veio um acontecimento, uma notícia, e cai de novo. Esta linha está aqui exatamente no meio para isto. Não lembro, é a força da perseverança. Isto aqui fortalece a nossa capacidade de não desistir nunca. Eu lembro sempre aquela história do dragão das 2 rãs, que caiu numa poça de leite, e aí começaram a se bater, né? E aí uma hora, já chega, não estou conseguindo mais, eu vou desistir, não consigo sair, esse prato é a borda envezada, eu pulo, não vou. E a outra falou, olha, morreu, posso até morrer, mas desistir eu não vou. E continuou batendo. Até uma hora que ela conseguiu sentir o pé firme, alguma coisa embaixo, e foi vendo, ela tinha aquela bateção, e a outra também, mas só ela perseverou, transformar em manteiga. E ela conseguiu, na base dura, saltar para fora do quarto. A terra está estruturado aqui exatamente para que, quando eu sigo este caminho, a perseverança me faça chegar ao 5º movimento, que é
Assim cada hóspede, que está na ilha da terra, é a visão ampla em todos os planos. Eu não devo, quando eu chego aqui, eu ficaria até em condição de julgar, mas como eu estou movido pela raiz original, eu vou ter a visão ampla das coisas. Eu não vou olhar pelo ângulo emocional, eu não vou olhar pelo ângulo físico, pelas informações restritas que eu recebo, pela cultura que eu tenho, pelo condicionamento que eu recebo da mídia, ou de quem seja. Passei. Me empolguei e passei. Volta lá. Isto nos dá a visão ampla, em profundidade. Significa o seguinte também: intuição espiritual aberta, comunicação com os planos superiores abertos, em vários níveis, está movimentado aqui. Agora vai no Deus, senão eu vou me empolgar e vou passar outra vez. O sexto movimento, quando eu fiz tudo isso aqui, eu estou pronto a entrar em contato com a minha centelha de vida. E aqui está, nessas 6 letras. Vejam que essa letrinha penduradinha aqui, ó, ela vai aparecer sempre, ela vai aparecer ali, ela aparece aqui, ela aparece de volta aqui e vai aparecer aqui no final. Não é por acaso. Esta letra é a letra do milagre, a letra suspensa, a letra voadora, a letra que está em contato permanente com o campo da divindade. Quando eu entro nela, no primeiro, eu entrei 2 vezes aqui, ó, na minha busca para chegar lá, e aqui eu já estou realizando. Quando essas 3 letras aparecem, eu consigo, o PEI, que está aqui, ó, essa letra daqui, vocês vão ver que ela vai aparecer uma vez só, e é a letra fundamental do verbo, da palavra. Eu estou transformado no verbo. Eu estou pronto a fazer. Muito bem. Chega o 7º movimento. São 7 dias da semana também, tá? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou Shabbat. Esse movimento aqui é um movimento de... Quando eu fiz isso, eu consigo dominar a obra. E o mundo físico vai passar a responder ao meu estado interno. Então, quando eu digo Shabbatem no cabelo Ishmael, Tzakatem no Ria Palimotes, a tradução, inclusive, diz o seguinte: e eu te louvo, Senhor, que tu és conhecedor de todas as minhas deficiências, mas a ti eu clamo e sei que tu mais me ouves. Shabbatem no cabelo Ishmael, Tzakatem no Ria Palimotes. Tu que és conhecedor de tudo. Quando eu cumprir todos esses passos, eu consigo fazer com que a minha obra física reflita o meu estado interno. Às vezes até uma obra silenciosa, não precisa ser uma obra física evidente, eu preciso sair por aí fazendo coisas. Eu passo a agir no mundo físico, às vezes até silenciosamente. Pequenos atos, lembrem, pequenas coisas traduzem muitas vezes grandes resultados. Agora veja que coisa interessante, só para vocês verem, só a gente falava 10 dias disso aqui. Mas olha uma coisa interessante, vocês estão vendo essas 3 aqui, reparem aqui. São as mesmas letras. Desculpa. Essas 3 letras, um Tzad, um Tav, estão aqui, em uma ordem diferente. Yud, Tav, Tzad. Na primeira linha, ela se repete na última linha, numa forma que o Yud sai da ponta. Lembra que eu falei que isso aqui é a raiz original de tudo? O informe e o vazio, no bom sentido da palavra, onde tudo se origina, onde perde a linguagem. Aqui, na última linha, aparecem as mesmas 3 letras posicionadas de uma forma muito específica e especial. O Yud sai da ponta e vai no meio. O Tzad sai do final e vai para a ponta. Tzad é a palavra que, a letra que origina uma palavra chamada Tzadik, ou justo. Judas Tadeu tem esse nome Tadeu, porque a palavra Tadeu é uma corruptela do hebraico Tzadik. Seu nome como apóstolo de Jesus era Yehudah HaTzadik, que virou Judas Tadeu em português. O Tzadik, o justo, primeiro ele está aqui, o justo está no final, porque o milagre está primeiro, porque aqui é onde tudo vem. Quando o homem reconstrói a sua obra, ele é um justo.
por ser um justo, ele tem as mesmas letras lá de cima. A sua identidade divina está agora formatada em todos os planos. Eu posso continuar vivendo no mundo físico, mas sou um justo e tenho a ligação com o mundo espiritual perfeitamente harmonizada. E tudo em mim é santo. O milagre está no meio, na coluna central, ou seja, o Yud nos liga à origem. Nós fizemos esse trabalho. Nós subimos a escada de Jacó. Eu não falei dela, falar do Gênesis. Perdi esse lado. Não falei para vocês. E essa letra daqui é a última das 22 letras. Tá. Ora, o que eu faço? Eu vou botar Tav, que é a letra final das 22, que é a espiritualidade invencível. Ou seja, a obra que começa em Aleph termina em Tav. E Tav diz: chancelável está aquele que se uniu ao divino. E aí a gente pode encontrar isso no Apocalipse, em vários momentos do trabalho até cristão. Esse chancela a minha obra e se torna uno com ela, lá em cima. Mas o que muda aqui, lembra que eu falei das letrinhas do DNA? É só a posição da letra, mas a diferença é grande e ao mesmo tempo não é. Eu tenho visto, para acabar, já passei do lado, já passei 5 minutos, eu tenho visto, sabe que eu tenho uma filha pequena, eu estou frequentando os programas infantis. E tem um chamado Cocoricó, que é ótimo da TV Cultura, e eles, além de ter, tem umas músicas que eles cantam. Uma delas me chamou a atenção pela letra, porque eu fiquei impressionado. Toda vez que eu vejo uma pessoa, eu lembro, é isso mesmo. É uma música que explica como as borboletas se transformam, como a lagarta se transforma em borboleta. E as borboletas depois voltam para pôr os ovos e nasce a lagarta. É muito bem feita a música, muito bonita. E a frase, depois que eles explicam tudo, né? Que a lagarta vai, nasce, come o ovo, come as folhas, aí se encasula, nasce a borboleta, bota ovo e volta a lagarta. Então eles dizem assim: na natureza as coisas são assim, voltam para o começo quando chegam. E Jesus disse isto: os últimos serão os primeiros. Quando eu chego aqui, eu estou lá. E o trabalho que a gente tem que fazer é exatamente seguir esse processo, nos sabendo últimos. Que esta frase aqui é a frase mais... Ele diz assim: eu sei que eu sou errado, apesar de já ter feito o trabalho inteiro. Ele diz assim: eu sei que eu preciso da tua misericórdia. Eu fiz misericórdia, eu fui misericordioso, mas eu preciso da misericórdia de Deus. Senão eu não consigo nada. Isso acende a nossa divindade e o começo e o fim, os últimos e os primeiros, se transformam em um só. A gente não tem tempo para falar mais. Eu imaginava fazer uma meditação de cima dela, mas ela está tão disposta aqui. Há material vastíssimo sobre Ana Bertoldo na internet, uns bons, outros ruins. O David fez um belíssimo seminário que nós fizemos em conjunto. Já temos 4 anos ali. Outro dia o Michael registrou umas fotos dessas. Então vamos aproveitar, vou botar só a música para a gente fazer, ninguém sair daqui. Eu não gosto de terminar, porque isso aqui é um trabalho espiritual. Podem acreditar que quando a gente está falando aqui, está rolando muita coisa. E às vezes eu até me perco um pouco, porque a gente vai sentindo, os trabalhos vão acontecendo, não porque eu esteja falando, mas porque assim é. Então, sair daqui assim, terminar uma palestra e vamos embora, não é muito legal. Então, uma música, baixar a luz. Então eu recomendo que vocês se utilizem agora do corpo como um instrumento de trabalho interno. Não usem para pedir coisas. Ainda que isso aqui seja sustento, ainda que isso aqui seja cura, que aqui também tem cura, que vai na raiz da história, não focalizem nisso quando estejam fazendo. Deixem o foco estar lá na raiz, onde o silêncio é a única e poderosa força que age. As palavras são filhas do silêncio e no final elas apontam. O nome de Deus, 42 letras. Existem várias, o número 42 tem coincidências enormes. Um deles é bonito, poético. O arco-íris só acontece quando o sol
luz solar faz um ângulo de 42 graus em relação à superfície terrestre. Então, entre outras coisas, o número 42 tem até essa coisa mais interessante na sua ética. Vamos então agradecer, eu quero. São muitos aqueles que estão conosco aqui, às vezes até surpreendem. Eu me surpreendo particularmente porque a gente sabe que não tem mérito maior nenhum de nós. Nós buscamos o crescimento espiritual, ainda expresso sob a forma de luta. Quem é que de nós, olhando o seu dia a dia, seus pensamentos, os seus atos, nossos pensamentos, nossos atos, não encontra a todo momento o ego, o adversário agindo? Quando nós entendemos que nós e ele somos um, e nele também a divindade existe. Como filho pródigo, nós começamos a nos colocar de pé. Sabemos que há um Criador por detrás de todos os criadores. Então nós também somos criadores. O nosso irmão Maurício, uma de suas músicas mais felizes, relata que somos criadores inconscientes. Criamos, utilizando a força divina em nós. Nós precisamos aprender a criar juntamente com o que nós somos e seremos sempre. Que hoje tenhamos aprendido um pouco mais e possamos perseverar esta luta sagrada de Miracola, e vimos a te ver face a face e receber a tua adoração, para que o Cristo em nós frutifique, possamos lançar sementes vivas diretamente no nosso coração. Nesse momento, recebam todos aqueles a quem nosso pensamento, o nosso amor se dirige em oração, para que a luz da vida se estabeleça de uma vez por todas. Nossos amados, nossos filhos, nossos pais, maridos, mulheres, irmãos e irmãs, aqueles a quem, pouco a pouco, vamos enxergando como irmãos, apesar de muitos deles buscarem nos ferir. A força também da união contigo. Nós oramos. Altíssimo. Pai, se manifeste através de nós. Que saiamos daqui como filhos pródigos de pé, correndo para teus braços, renascidos, ressuscitados. A paz seja conosco. Obrigado a vocês todos, desculpa as confusões e os avanços no horário. Acho que a semana que vem a gente possa estar juntos. Uma ótima semana.